possa nos envolver nesta noite e que possamos conversar com toda tranquilidade sobre um tema que mexe bastante com os nossos sentimentos, pois o tema da noite de hoje é caridade para com os criminosos. Na sociedade que atualmente estamos a viver, aonde começamos a levantar os muros das nossas casas, colocar grade em nossas janelas, aonde, ao sairmos, já não carregamos tanto uma bolsa, um objeto de valor, porque tememos sermos vítimas em algum momento de uma violência que um outro possa fazer a mim, a minha família, a um amigo. Assistimos pela televisão, muitas das vezes, horrorizados, cenas as quais ficamos a imaginar qual é a dor que aquela família não está a viver, qual é o suplício que aquele ser não está a passar. E assim vamos construindo aos poucos um conceito. Muitas das vezes esse conceito baseado na vingança, no desejo de fazer uma outra pessoa sofrer algo em nome daquilo que nós achamos que ela nos fez sofrer. Aqueles a quem chamamos criminosos, bandidos, ladrões, assassinos, ou todos os outros nomes que poderíamos aqui colocar para explicar. Mas, na noite de hoje, um espírito chamado Elizabeth de França, em nome do Mestre Jesus, nos convida a fazer uma mudança de pensamento. E ao invés de cunharmos nomes para darmos àqueles que cometem atitudes que geram medo, ela nos convida a pensar: quem é esse irmão? Quem é essa pessoa? Porque essa pessoa, na presente encarnação, ou em tantas outras que ela já viveu, passa por caminhos tão difíceis, vive mais ao lado da treva do que da luz. Ela nos convida de uma maneira muito singela, e eu vou permitir a vocês que na noite de hoje a gente possa fazer o estudo, lendo um pouquinho o que Elizabeth de França nos traz, porque é muito singelo. No início do nosso estudo, a Márcia nos convidava a fazer as inscrições para os estudos da casa no próximo ano. Um dos estudos da casa é o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda terça-feira, de uma forma ou outra, estudamos o Evangelho. Mas quando nós sentamos em grupo para estudar o Evangelho, nós vamos vendo que Kardec, com a assistência dos Espíritos, traz uma forma de nós reformularmos o nosso pensamento acerca de muita coisa que temos como base a ideia da vingança, da distância do outro. Então, lá no Evangelho, nós vamos encontrar um capítulo que diz assim: amar o próximo como a si mesmo, que é um dos pedidos que o Mestre Jesus nos fala. E lá nesse capítulo, que é o 11, está esse texto de Elizabeth de França, nos convidando a repensar, a olhar para aquele que está tão distante do que nós imaginamos ser alguém do bem, que talvez nem a própria pessoa se reconheça mais, e que nós, muitas vezes, também julgamos ou juramos vingança. Para nós entendermos o capítulo, vamos pensar um pouquinho em quem trouxe a mensagem. Quem é o espírito Elizabeth de França que traz essa mensagem de uma forma singela? Corria o ano do reinado de Luís XVI. Luís XVI, ele reinou no período da Revolução Francesa. Ele foi marido de Maria Antonieta. Na época, havia um grande movimento na França, a França, que é um país que sempre convidou ao pensamento as ideias de igualdade, tanto que o tema do país é a igualdade, liberdade, fraternidade. A França sempre pensante, com espíritos reencarnando ali, impulsionando a humanidade, desde através dos seus artistas da pintura, dos livros, dos intelectuais. Então corria esse ano e era a época da Revolução Francesa. Mas Luís XVI foi um rei que, quando vê aquele país tão confuso da forma como está, ele não tem, naqueles momentos, o pulso de controlar todas as camadas da sociedade, por melhor intenção que ele tivesse, por melhor que ele assim achasse.
Então havia aqueles rebeldes, havia a corte, haviam aqueles que movimentavam os exércitos, havia os que queriam a justiça, havia um desejo de libertar a França de muita coisa. Então era um cenário muito difícil. Luís XVI não era exatamente um rei, poderia ser considerado fraco. O cenário é que era muito forte. E ele, com toda a sua família, vive todo esse momento. À medida que a Revolução Francesa vai caminhando, vai avançando, os familiares e todos aqueles que estavam na corte foram aos poucos saindo e foram ficando em locais mais afastados do que ali a Grande Paris. Inclusive, ele pede que a própria Elizabeth de França também se afaste dele. Ela, por ser irmã, ele pede que ela saia um pouco. E o que ela faz? Ela permanece com ele. Ela lhe diz que, como família, todos deveriam honrar ao rei. E ela fica ao lado dele, mesmo com toda a movimentação que já se percebia da queda da família real. Tanto que, em algum momento, aqueles que ansiavam pelo poder, não está aqui em pauta o julgamento o que foi a Revolução Francesa, mas aqueles que desejavam o poder que estava na mão deste rei, eles levam Luís XVI e sua mulher à corte, aonde eles são guilhotinados, eles são julgados e são mortos. Na sequência, todos aqueles que faziam parte deste reinado também são levados a prisões, a calabouços, também são levados à guilhotina. Elizabeth de França, então, é levada até um palácio e passa a cuidar da sua sobrinha, filha de Luís XVI. Ela foi uma princesa que não se casou. Ela foi uma princesa que todo o tempo desse reinado havia muita fome, havia muito desespero. Ela tirava da onde ela estava, dos seus castelos, e levava até os pobres. Ela praticava não a fala da igualdade, mas a ação da igualdade. Ela ia levando por onde passava um pouco mais de esperança e de lealdade, tanto que ela se posiciona ao lado do irmão. E assim ela vai levando esperança, ela vai levando fé, ela vai falando de dias melhores, ela vai conquistando as pessoas. Mas Elizabeth foi julgada por todos aqueles que estavam naquele movimento, foi julgada, meus irmãos, por um crime. Sabe qual era o crime dela? Ser irmã do rei. Então, ela também foi condenada à guilhotina. Ela foi levada, junto com a sua sobrinha, a princípio para uma prisão, e lembrem-se, naquela época as prisões eram os calabouços dos castelos. Ela é levada à prisão, passa um período lá, até que, por decisão de um tribunal, eles e todos aqueles da corte que permaneceram ali junto com o rei também são levados à morte. E no dia em que ela é levada para a guilhotina, ela sofre, inclusive, deboches, porque falavam: não se preocupe, princesa, toda a sua corte estará com você lá no calabouço. E assim eles iam rindo e debochando dela, porque ela realmente seguiu. Basta a gente assistir os filmes, né, que nós percebíamos que todas aquelas princesas ou rainhas, elas tinham um cortejo junto com elas, mas todos foram para a guilhotina. Então, o que fez Elizabeth de França? Se colocou como a última a ser guilhotinada, e a cada um que ela via que tinha muito medo, ela dava uma palavra de esperança. Teve uma, já era uma senhora, de 70 e poucos anos, a qual ela falava: veja, você viveu toda uma vida, você teve tanta coisa bonita, não se perturbe agora com a morte. Com a outra, que temia porque o filho estava junto, ela dizia: veja, seu filho está com você, cuide você dele nesse momento da agonia. Uma, ela descobriu ali naquele cortejo que estava grávida. Ela pediu misericórdia por ela e pelo filho e conseguiu. E quando foi chegado o momento dela, em que ela já ia para a guilhotina, ela usava um véu e aquele véu caiu. E aqueles ali que estavam, não era exatamente... Não se preocupe, minha gente, é a natureza dialogando conosco. Aqueles que ali estavam, o que ocorre? Eles eram pessoas realmente de má vida. Se colocavam ali para aquele trabalho da guilhotina, mas eles eram pessoas de má vida. Quando cai o véu de Elizabeth de França, eles veem
no pescoço dela o colar. Então, qual é a primeira intenção daqueles homens que estavam ali? Roubar o colar. Ela para e olha, eram criminosos essas pessoas, e vira para ele e fala: Messier é um trato na França, tá? Que é como o nosso aqui, né, Senhor? É um trato aonde nós temos um respeito. E ela pede: Messier, por amor à sua mãe, cubra meu ombro, não me deixe para a guilhotina com meu ombro desnudo. E o rapaz se queda diante daquele respeito e carinho, pega o véu, envolve ela e ela vai para a guilhotina. E essa pessoa, julgada por ser irmã, debochada até no momento da morte, respeita o outro que realmente estava ali com uma intenção muito ruim. E isso tudo foi em 1764. E em 1862, ela escreve essa pérola para nós. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. Então, essa mulher que passa por esse instante de lealdade ao irmão, de lealdade ao seu povo, de lealdade àqueles que sofrem, de lealdade àqueles que subiram com ela a guilhotina e de respeito àquele que ali está, inclusive, para lhe entregar a morte. Olha o que ela fala, que um dia, aqueles que são os discípulos da doutrina do Cristo precisam entender algo chamado fraternidade. E a fraternidade significa respeito, igualdade e, acima de tudo, o que é fraternidade? Compreensão. Então, ela nos tem, digamos assim, autoridade para falar conosco sobre o que seja a caridade para com os criminosos. Ela tem autoridade para nos lembrar algo, meus irmãos. Que eu perdoar o criminoso não significa eu compactuar com o crime. Que o perdão que Deus oferece a cada um de nós não significa impunidade, não significa autorização para eu continuar a fazer aquilo. Aonde nós hoje entendemos que punir o outro é o que vai fazê-lo parar, mas acima de tudo, é o que vai me vingar daquilo que ele fez. Então, Elizabeth nos convida a pensar na justiça e não na vingança. Elizabeth nos convida a pensar naqueles que são julgados por uma postura, por um pensamento, aqueles que são julgados sem nem entendermos por que aquele ser chegou naquele ponto. Ela nos convida a parar de pensarmos que estamos acima e o outro está abaixo no planeta em que vivemos, no planeta Terra. Porque, como é dito um pouco mais lá na frente, nós vamos ler mais adiante, ela coloca que todos nós aqui estamos porque um dia nós também fomos perdoados pelos nossos erros. Podemos não ter sido em vidas anteriores criminosos. Termos feito tudo isso que um pouco antes falávamos. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Erramos. Em alguma coisa, em algum trecho da nossa estrada de espírito, nós erramos. Por isso, aqui retornamos para seguir nossa caminhada. Então ela lembra, fomos perdoados, por isso temos essa condição hoje. E aí, a pergunta, o que nos impede de também perdoarmos o outro? E torna a dizer, perdoar não significa aceitar, compactuar. Perdoar, acima de tudo, significa compreender, buscar compreender o que leva um outro ser a ainda desejar o mal. Ainda desejar algo que vai ferir muito mais a existência desse ser do que talvez a nossa. A nossa fica marcada pela dor e pelo sofrimento, quando sentimos a atitude. Mas somos as vítimas. Pior, triste, é aquele que comete o escândalo, é aquele que comete o ato, porque ficará marcado na existência daquele espírito. E um dia, diante da lei de Deus, que é uma lei de amor, ele precisará reparar esse erro.
E é onde hoje nós vemos na sociedade, às vezes, tantos sofrimentos que nós paramos e olhamos para o céu e perguntamos assim, Deus, por que essa pessoa passa por isso? Por que esse espírito está com tantos sofrimentos? E ali, às vezes, está uma consciência, finalmente, quitando-se diante de tudo aquilo que um dia ela fez. Que vocês não saiam daqui achando assim, quer dizer então que todo sofrimento significa, né, olho por olho, dente por dente, né? Não é dessa forma. A lei de justiça e de amor de Deus só nos atinge para que nós possamos passar pela nossa prova, que é algo muito mais difícil, a nossa expiação, que é algo difícil, mas que me leva a uma mudança, quando a minha consciência de espírito já tem condição, minimamente, de compreender ou até mesmo de aceitar. Então, todos nós, um dia, passamos por caminhos errôneos e hoje seguimos. Inclusive, tem pessoas que não somente elas seguem hoje, longe dos seus erros, como elas conseguem entrar efetivamente em locais onde nós teríamos muito medo, para resgatar de verdade aqueles que estão naquele lamaçal da raiva, do ódio, do desprezo alheio. Eu tive a oportunidade, numa época atrás, de conhecer uma pessoa, eu vou citar o nome, porque eu acho que o bem a gente fala, né? Chama-se João Fernandes, ele é dono de uma construtora, é um angolano, e na empresa dele, era uma empresa de construção, ele contratava apenas ex-presidiários. Todos os seus funcionários deles eram ex-presidiários. E no dia que a empresa fez aniversário, eu não vou recordar agora de quanto tempo, de quantos anos, ele fez uma festa e convidou as famílias e convidou os funcionários. E eram muitos os depoimentos emocionados de homens ali com seus filhos, admitindo perante seus filhos o que eles fizeram. Eles tendo que ir para uma cadeia. E a dignidade, como eles diziam, de carregar um saco de cimento, trouxe a vida deles. Alguns com os filhos já a caminho da faculdade, a caminho de uma vida do bem, e eles sendo gratos, porque um homem nascido num outro país, vindo para cá, deu a eles a chance. E perguntaram a ele por quê. Ele também não sabia explicar, ele disse que era assim. Ele falou assim, à vontade. Talvez até por ele ser um refugiado, e isso há anos atrás, não é da agora, ele talvez compreendesse o que é estender a mão. Então, de tempo em tempo, vamos surgir pessoas assim. Tem outros, ele ainda tinha o que oferecer, porque era dono de uma construtora. Tem outros que têm a oferecer o quê? A fala. Tem outros que têm a oferecer a fala do Cristo, através da pregação. Tem outros que têm a oferecer a própria casa, porque põe dentro da própria casa. Venha para cá, more aqui, fique aqui. São atitudes que às vezes nós não entendemos por quê, por vezes até condenamos. Essa pessoa não tem medo, esse ser vai fazer de novo, esse menino, essa menina ainda está envolvido com coisas tão difíceis. Mas aquele espírito que recebe está tão certo que ele precisa oferecer algo que ele não se nega. E uma das orientações que aqui na nossa casa nós já recebemos da espiritualidade amiga, através inclusive da fala do espírito do Dr. Herman, que tudo aquilo que falamos de bom para um espírito é o que a espiritualidade tem condição para trabalhar na memória dele. Então, quando Elizabeth de França nos diz isso, que ela até ali no calabouço, o que ela fez, ela tentou tirar daquelas pessoas a raiva que aquelas pessoas poderiam ficar de quem fazia aquilo, oferecendo àquelas pessoas ali um outro pensamento, uma outra imagem. Veja, mãe, é seu filho que está ao lado dele, então segure na mão dele. Ela tira o sentimento e põe o sentimento amoroso. Por quê? Porque nós entendemos hoje, quando o Espírito nos diz, porque ali a última imagem que ficou foi a fala bondosa. Então é o mesmo que se aplica em nós hoje. Quando vemos um menino ou menina, um ser adulto, envolvido no crime, e o máximo que temos para falar para ele são palavras de baixo calão, é o nosso sentimento mais pesado saindo, o que eu estou gravando na memória daquele espírito? Mais e mais ódio, mais e mais raiva, muito mais. Mas se eu começo a colocar para aquele espírito ali as reflexões, os questionamentos, se
se eu faço ele buscar dentro dele, por que ele está indo para aquele caminho, se eu busco compreender e levar até ele, ali eu estou fazendo uma mudança, que pode ser até que nesta vida, neste momento, eu não consiga ver florescer. Mas ali ficou, na memória daquele espírito, algo muito melhor do que o nome que ele possa receber. Criminoso, ladrão, assassino. Ali eu posso estar dando um outro nome àquela pessoa. E uma outra chance àquele ser. E aí nos segue Elizabeth de França. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos de Deus de pureza? Olha que lembrança que ela nos traz. Que nós julgamos as ações maiores ou nós julgamos as ações que mais causam repúdio. Mas ela nos lembra que intimamente, de forma mais privada, existem coisas que cada um de nós podemos fazer que durante a nossa vivência de espírito encarnado, na nossa sociedade, para nós não é um erro, mas aos olhos de Deus, ali se comete algo grave. Vejamos uma coisa muito simples, né? O pré-julgamento que fazemos de fatos que nós não sabemos nem um terço da verdade. Hoje, então, na época da internet, se um ser comete algo e alguém faz um pré-julgamento e põe na rede, o que acontece? A vida daquela pessoa está em exposição. E nós, inclusive, brincamos com aquilo, rimos. Brasileiro, então, né? Vai acontecer daqui a pouco, a piada está pronta agora, né? Nós fazemos piada, o chamado meme, né? E aquilo vai passando. Nós comentamos sobre aquilo como se nós convivêssemos, estivéssemos ali. Nós vamos passando adiante. Nós temos noção do que acontece com o familiar daquele que está sendo colocado em praça pública online? Nós temos noção que aquele senhor de cabelo branco que fez aquilo tudo e que nós estamos jogando pedras tem um neto na escola, no processo de coleguinhas ainda, e que está chegando até ele? Aí vocês podem até falar assim, quer dizer então que não podemos nos manifestar? Nos manifestar é levar algo a ser pensado. Eu apenas julgar e colocar ali palavras que levem a aumentar os sentimentos mais negativos, não é manifestação. Não é. Manifestação é eu possibilitar pensar sobre aquilo. Se eu trazer dados para entender o que é que se foi. É eu levar as pessoas à reflexão. Mas se é apenas massacre, se é apenas comentários jocosos, ou às vezes raivosos, então eu estou pré-julgando. E olha, como esbarramos nisso hoje nas redes sociais? Como esbarramos? Os pré-conceitos. Aquilo que eu conceituo, aquilo que eu nomeio através da minha verdade. Sem eu também saber por que na atualidade aquilo se faz presente. Por que aquilo existe? Não fechemos os olhos às mudanças que a humanidade faz. Há alguns anos atrás, alguns séculos, eu não poderia estar aqui. Sou negra. O que aconteceu com o mundo? Se todos prejulgassem um tom de pele, se ainda vivêssemos com esse olhar. E se nós olharmos a história, quantos pré-conceitos, ou seja, conceituaram e ali ficaram. Vocês sabiam que houve um pensador em que ele
inclusive dizia que os criminosos deveriam ser todos oriundos das pessoas negras, porque ele dizia, tá, que o rosto das pessoas negras não era bonito, então aquilo denotava maldade. E durante muito tempo, muita gente repetiu isso. São os preconceitos. Eu levando isso adiante. Nós, mulheres, a espiritualidade, inclusive, também, numa orientação, nos mostrou que ao longo dos séculos, as mulheres foram julgadas seres inferiores, tanto que hoje, muitas de nós mulheres, reencarnamos num corpo feminino, ainda tememos esse julgamento, ainda nos sentimos, às vezes, trazemos de outras vidas esses medos. Então, veja, julgar um ser pelo tom da pele, julgar um ser por ele ser uma mulher, julgar um ser porque ele traz com ele algo diferente no seu corpo, julgar um ser por tantas coisas. Vocês acham que isso é bem-vindo aos olhos de Deus? Vocês acham que isso não é considerado aos olhos de Deus eu estar desacatando a sua lei de amor? Vocês não acham que, às vezes, os tormentos que nós, com o nosso jeito de ser, com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, geramos, às vezes, ao lado daquele que vive conosco? A impaciência nossa com a fragilidade. Como me espanta hoje, eu acredito que a vocês também deve espantar, como as pessoas têm baixa tolerância com coisas simples, mas como agridem, gritam, apontam o dedo, diminuem o outro, principalmente se a pessoa se julgar um pouquinho acima do outro ser, como se houvesse alguém um pouquinho acima de qualquer outro ser. Então é que ela nos lembra, faltas leves, que às vezes nós passamos por cima, mas que aos olhos de Deus são atitudes criminosas. Ou vocês duvidam que quando nós falamos com alguém que está no seu setor de trabalho, ou alguém está no seu setor de trabalho e fala conosco de uma forma desrespeitosa, que traz alegria ao mundo espiritual ver aquela cena? Que os espíritos bondosos ficam felizes com aquilo? Claro que não. Então, quando se fala, não haja de maneira a ofender, não gere crimes pequeninos. É disso que ela fala. Contenha quem você é, melhore-se no seu trato com o outro, para que você não corra nesses erros. E segue. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescentais a elas. Não, não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então ela nos coloca, existem sim aqueles a quem teremos que ajudar de forma material. Mas existe um grande número de pessoas que precisam de um outro tipo de caridade. A caridade aonde eu aprendo a ser mais suave, mais gentil, mais compreensivo, como falávamos antes, e que eu leve palavras de estímulo, palavras de elevação. A página aqui nos dizia assim, né? Tão fácil relegar o infortúnio dos nossos irmãos caídos. Muitos passam por aqueles que foram acidentados em terríveis enganos e nada encontram a fim de oferecer-lhes, senão frases como: eu bem disse, eu avisei muito. No entanto, por trás da queda do nosso amigo, menos feliz, estão as lutas da resistência, que só a justiça divina pode medir. Então, o que ela nos diz aqui? Que nós aprendamos a calar o nosso grito, que nós aprendamos a cuidar da nossa fala, porque em nada ajuda eu apenas repetir para o outro o que foi que ele errou, como num tribunal. Mas que o que vale é eu puxar no outro a consciência dele, para que ele possa perceber
o mal. É o puxar na consciência daquele ser por onde é que ele tem levado a vida que ele recebeu. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com uma pessoa que está totalmente fechada para qualquer coisa que seja uma beleza da vida. Existem meninos e meninas, espíritos ainda muito jovens, que qualquer coisa que você fale com ele em termos de esperança e de luz, ele está fechado. Tão grande é a dor lá dentro. E nós entendemos que ele está debochando da gente. Nós entendemos que ele não quer nada. Não quer nada não, vai voltar a fazer a mesma coisa. E aí nós começamos a lidar com eles, com a nossa frustração, porque ele não quer nos ouvir, ou ela. E começamos a repetir essas palavras. E começamos a dizer essas coisas. Ou seja, eu vou estimulando cada vez mais o sentimento mais duro que ali está. Nós temos uma língua tão rica. Nós temos um cérebro que nos ajuda a pensar. Nós podemos falar a mesma coisa, mas com uma altivez de moral, que ao invés do outro querer me enfrentar, o outro passa a querer me ouvir. É possível isso, sim. Eu vou trazendo experiências, porque eu trabalhei uma época com dependência química de adolescente. Eu trabalhava com as famílias. Então, o sofrimento daquelas famílias era muito forte. Eu não vou mentir para vocês. Uma vez, não tem aqui na Praia da Siqueira uma igreja católica? Ali, ela tem uma cruz grande voltada para a lagoa. É muito bonito o cenário ali na Praia da Siqueira. E uma vez eu me lembro que eu saí do local que eu trabalhava e eu ouvi tantas coisas difíceis que quando eu cheguei lá eu só fiz chorar. Eu não tinha mais o que fazer, porque era tão difícil aquilo tudo. Você vê o menino e a menina e você vê a família em sofrimento. É algo que dilacera o coração da gente. Dilacera. E uma mãe, uma vez, ela se levantou e começou a falar com as outras mães, as mães muito revoltadas com seus filhos, querendo abandonar, achando que não tinha mais jeito, vou deixar mesmo entregue à justiça, ou o que eles quiserem fazer, tal. E essa mãe se levantou e ela falou assim, olha, meu filho se chama X, não vou trazer o nome da pessoa. Eu nunca chamei o meu filho por nenhum desses nomes que vocês estão pronunciando. Eu sempre conversei com ele, e ele sabe quando eu estou com raiva dele, porque ele tinha o nome e o diminutivo do nome. Então, normalmente, as pessoas o tratavam pelo diminutivo, incluindo ela. Ela falou assim, ele sempre soube quando eu estava com raiva dele, porque eu sempre chamei pelo nome diminutivo, e quando eu queria falar sério, era o nome. Posso perguntar a vocês, não é assim que ficou gravado na nossa mente, da nossa mãe? Né? Quem tem nome duplo, então, quando a mãe chama em nome duplo, né, que nós éramos crianças, corre. Corre porque lá vem alguma coisa. Não era assim? Não ficou registrado? Né? Se a pessoa se chama Ana Maria e tem apelido de Aninha, Ana Maria, vem cá, a Ana Maria já sabe. Né? Então ela lembrou isso, que desde muito, tá? Desde não sei quando, que foi sempre assim, que as mães marcaram o filho quando ela queria dizer algo que estava fora, né, daquilo que ela desejava. Então ela disse, eu nunca acrescentei o nome dele, nenhum desses nomes que vocês estão colocando aí. Os nomes que usuários de droga normalmente recebem e que não vamos repetir aqui. Eu nunca cheguei para falar com ele aonde eu me rebaixei a ele. Foi sempre o contrário. Ele sempre soube que eu estava ali, que eu era mãe dele, mas eu nunca me rebaixei a ele. Porque ela dizia, cada palavra dessa que vocês dizem, vocês estão se rebaixando. Vocês estão chegando ao nível deles. Então, eles não têm mais com quem ter referência. Eu achei muito boa a frase dela, forte. Ela lembrou, sim, a hierarquia aqui é minha, não é dele. E quando nós vamos estudar a doutrina espírita, e nós vamos falar de reencarnação, nós vamos aprendendo que aquele que chegou no papel de pai e mãe, sim, tinha ali um compromisso bem diferente daquele que veio como filho. Tinha um conhecimento, um compromisso. E aí você vai e se iguala ao outro numa disputa. Volta lá a questão da vingança. Você perde a sua viagem ali naquele momento. Então, lidar com aquele
que está no mundo, em que nós não gostaríamos que ele estivesse, não pode fazer com que eu permita perder o respeito pelo ser humano que já está introjetado dentro de mim. Eu não posso perder isso. Senão eu não estou seguindo a doutrina do Cristo, como ela diz que tem que ser de fraternidade. Veja, meus irmãos, em nenhum momento o Espírito diz que nós temos que aceitar, nada falar e deixar tudo bem. Em nenhum momento ela não diz que aquele que comete o seu crime não terá que um dia se ver diante da justiça, e se for a terrena, existe todo um código, né? Todo um movimento perante a justiça terrena. E existe a justiça divina. Em nenhum momento está escrito isso. O convite que está fazendo é para que nós sejamos como os apóstolos de Cristo que levaram a boa nova, dando possibilidade para que hoje, nós espíritos encarnados, pudéssemos ser diferentes. O que ela vem lembrando é que um dia fizeram isso conosco e está nos pedindo que nós façamos isso com o outro. E ela segue. Ainda vos digo que estão próximos os tempos, olha que bonito, em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei de Deus, que será o freio e a esperança e conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Então ela vai nos falando de vida de espírito. Que no dia em que a lei do Cristo, porque o Cristo nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos ensinou a fraternidade. E ela pede que voltemos, então, à fraternidade. Porque um dia estabelecido no planeta Terra a fraternidade, aqueles espíritos mais confusos, que ainda estão abraçados ao mal, que por mais que tenha sido levado a eles a possibilidade de mudança, eles ainda têm dificuldade em deixar, ainda estão vivendo as suas feridas, ainda estão reagindo diante da dor que sofreram, porque todo aquele que vai para um caminho do mal é porque um dia ele foi ferido. Não nos esqueçamos disso. Ninguém é mal só por querer ser mal. Acordei hoje, você é ruim feito pica-pau. Não é mal feito pica-pau que se fala, né? Não, não é assim. O mal é aquele que foi ferido. Então ela diz que no dia em que todos nós conseguirmos isso, essa grande fraternidade, as moradas as almas serão conduzidas para moradas bem-aventuradas, ou seja, todos nós estaremos em planetas, estaremos em lugares, viveremos com pessoas que de verdade entendem a fraternidade. Agora eu pergunto, se eu ainda não aprendi o que é fraternidade, como é que eu vou viver no mundo em que só se pensa fraternidade? Eu não estarei convidada a ir para lá, se eu ainda não consigo. Por isso que ela segue mais na frente e diz, os criminosos, os grandes criminosos inclusive, eles habitam esse planeta porque eles precisam aprender. E nós aprender a exercer a nossa fraternidade. É um avanço, é uma evolução. Se eu aprendo a ter fraternidade, eu ensino o outro a ter fraternidade, cada vez mais o mundo se torna uma grande luz. Mas nesse mundo chegarão aqueles que ainda precisam, estão muito lá atrás ainda, no que seja o reconhecer cada um. Então, o que acontece? Nos colocam juntos. Nós vamos olhar e ver que bom, que já não me envolvo mais com essas maldades, mas eu tenho o compromisso agora de ensinar para que um dia todos nós possamos ter a paz. E aí ele diz assim, para nós irmos fechar, deveis àquele de quem vos falo socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai o vosso modelo que é Jesus. Que diria ele se visse-se infeliz a seu lado? Com certeza lamentaria, iria considerá-lo como um doente bem infeliz e lhe estenderia a mão. Na realidade não podeis fazer o mesmo, mas se pelo menos podeis rezar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar sobre a vossa terra. O arrependimento poderá chegar ao vosso coração. Então o que ela nos diz? Que se eu ainda não consigo ter a ação de ir lá e resgatar aquele irmão, se eu ainda não consigo fazer algo maior para ajudar aqueles que estão no caminho da criminalidade, que eu faça algo chamado orar. A prece. Que quando eu veja lá, no conforto do meu lar, aquelas cenas
que me choca o coração, que eu chore junto com aquela família que sofreu a ação. Que eu tenha piedade daquela família que está em desespero. Que eu lance uma prece de consolo àqueles que ficaram sem seu ente querido ou passaram por algo tão traumático que ficou marcado na pessoa. Mas que eu também tenha misericórdia no meu coração por aquele que proporcionou tanta dor. Que eu tenha misericórdia e que eu peça que minha alma fique de joelhos e que eu peça com toda a força do meu ser que a luz chegue àquele que ainda anda pela treva. Nós não viemos aqui nesse planeta único e exclusivamente para sorrir ou para chorar. Nós viemos neste planeta para nos refazermos, para seguir um caminho de luz. E o caminho de luz começa quando eu olho e penso, o outro também é merecedor da minha piedade. Porque de Deus, ele já recebeu o amor, ele já recebeu o amparo. De Jesus, ele já recebeu a luz. Eu agora vou fazer a minha parte. Rezarei por ele. Quando eu vou lançar lá na internet alguma coisa, leia novamente e pergunte se o impacto das palavras, daquilo que você está colocando, seja você que escreveu, você recebeu de outra pessoa, se o impacto daquilo, ao chegar em algum lugar, o que causará? Um sorriso? O que causará? Uma reflexão profunda? Uma consciência? Ou aquilo causará um sentimento ruim de algo de mal para um alguém? Pense, existem coisas tão bonitas para levarmos ao outro. Existem coisas tão boas para levarmos ao outro. E eu vou finalizando o nosso estudo contando que na semana passada, na quarta-feira, nós tivemos a alegria de ver nascer, lá no Espaço Altivo Caríssimo Panfiro, o projeto Voltei. Eu achei o nome assim tão bonito, O projeto Voltei. O projeto Voltei nasceu de um grupo de companheiros aqui da Casa de Leon Denis, amparado pela espiritualidade, de auxílio ao usuário, ao dependente químico, à família. A equipe não é pequenininha, mas olha, com garra, Fizeram uma apresentação tão bonita. Foi feito o convite pela internet para todos, E eles mostraram que nasceu mais uma luz dessa casa. É algo muito bonito que eu acho do Centro Espírita Leon Denis, é o espiritismo do portão para fora que é feito. Então, o projeto Voltei, ele é de amparo, acolhimento, de cuidado ao usuário, ao dependente químico e às suas famílias. O Instituto Altivo Caríssimo Panfiro é o antigo CELD que funcionava, todo mundo conhece Rua do Batalhão, Quem nunca esteve lá, mas acho que a grande maioria lá esteve. A nossa sede antes era lá, na Rua do Batalhão, Rua Antônio de Oliveira Gama. E o projeto Voltei teve o seu início lá. Há um ano, alguns companheiros da casa reuniam-se lá, se eu não me engano, nas terças-feiras, para fazer prece, convidando primeiro a espiritualidade amiga, habituando-se de primeiras vibrações mais difíceis. Há um ano. E, finalmente, quarta-feira, eles tiveram a alegria da primeira prece, aonde todos participaram. Já alguns pais se colocando, já algumas pessoas já trazendo a vontade de lá estar, outros já trazendo a vontade de lá poder colaborar. E o que era bonito? Tinham pessoas de outras denominações religiosas, pessoas de outras ações lá, todos numa união, num desejo de que possamos levar a visão do Espírito, da vida do Espírito, do amor do Cristo, da doutrina, àqueles que hoje caminham pelas drogas. Por que eu falo as drogas? Porque quando um ser está em alteração de consciência, ele é capaz de cometer um crime. Porque quando a dor chega, o desespero, a falta do amparo, muitos correm para os sentimentos mais difíceis e, às vezes, no alívio daquilo, eles encontram alívio pseudo, falso, a droga. E ali, às vezes, está o caminho do crime. Outros, como foi dito aqui
aquela página até de Emmanuel, são crianças feridas que se tornaram adultos violentos e cometeram seus crimes. Outros são doentes, que carregam consigo a sociopatia, uma das doenças mais difíceis, porque ali a área que o cérebro traz da emoção está afetada. É um espírito que já traz consigo muitas dificuldades. Outros é por desespero. Outros é porque nem compreenderam de verdade o que é o bem conviver, porque faltaram as bases, seja na casa mais simples, seja na casa mais rica, mas às vezes a base afetiva. Então, muitas razões levam o ser ao mundo do crime. Ninguém nasce, acorda, levanta-se e diz, vou lá cometer um crime. Tem uma história muito grande envolvendo aquele ser. E é o que o Espírito Elizabeth nos convida a pensar sobre isso. Como disse no início, ela que um dia foi julgada só pelo fato de ser irmã e que jamais guardou dali qualquer rancor de tudo o que aconteceu. Tanto que é convidada pelos Espíritos a trazer uma página num código de reforma íntima, como é o Evangelho segundo o Espiritismo. Pensemos, meus irmãos, pensemos. Não destilemos as nossas raivas sobre aqueles que caminham por estradas tão difíceis. Tenhamos sempre a ideia, como foi dito no início, o perdão de Deus não se confunde com a impunidade. Perdoar, ter caridade com aquele que erra, não significa compactuar com o erro, mas darmos a chance para que cada vez mais as pessoas possam sair daquele lugar tão confuso em que elas estão e acenderem finalmente a luz. Esse é nosso destino como espírito. Todos veremos a luz. E tem uma passagem de João Evangelista, no outro capítulo desse mesmo capítulo 11, em que João Evangelista diz, a mais vil das criaturas cede ao amor. Porque a mais vil da criatura ama alguém ou um ser. Então, todos nós temos dentro de nós, que irá germinar em algum momento, o amor. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida. Se formos cada vez mais confiantes, iremos resplandecer em luz. E quando resplandecermos em luz, o outro verá essa luz e tentará nos seguir e encontrará a sua própria luz nas palavras do Mestre Jesus. Amai-vos, meus irmãos, amai-vos uns aos outros, como Deus ama a cada um de nós, que ainda estamos imersos nos nossos erros, mas a cada dia perdoados, para que possamos dar continuidade. Que tenhamos todos uma boa noite. Graças a Deus. Prezados irmãos da doutrina espírita, ao acompanhar as necessidades daqueles que adentram a reencarnação, procurando em meio às famílias os seus afins, para encontrarem também os instantes de provas, de superação, no objetivo de elevarem-se na resistência ao mal. A resistência ao mal é a sabedoria que a doutrina espírita nos traz na questão 132, quando fala do objetivo de reencarnar,
chegar à perfeição. Para isso, há necessidade de fazer toda a resistência aos arrastamentos, às vicissitudes da vida. Ah, caros irmãos, quantos espíritos precisam de provas? A sociedade humana ainda mantém esses vínculos. Observem certas regiões, certos bairros, até mesmo certas nações, o quanto ainda os espíritos lá se afinizam por assuntos, gostos, posturas, e desde a convicção bélica da guerra até o poder ou as necessidades de vínculos e paixões, o homem se atrai um pelo outro. É preciso, caros irmãos, compreender. Se alguém aqui se diz em mais equilíbrio, é preciso compreender o nosso irmão. Porque o equilibrado de hoje pode ter sido o criminoso de ontem. Recuperou-se e se encontra na sociedade espiritual em posição de ajudar, de amparar. Para o espírita, o sentimento de reforma íntima é constante. Para o espírita, não haverá momento de julgamento, não haverá momento de fazer com que a dor se intensifique para os que estão sendo chamados de criminosos, porque o espírita entende o desenvolvimento humano e os trabalhos da instituição devem ser assim, promovendo, organizando, criando mecanismos para levar a consolação que o Cristo nos prometeu levar aos que estão necessitados. Todo homem que desenvolve assim o bem para o próximo, com certeza está criando esse bem em si mesmo. Todo homem que já entende a relação do desenvolvimento humano espiritual já está se aproximando mais da sociedade espiritual, da convivência desse pensamento. Todo homem que entende o processo de família, de sermos irmãos no conjunto com Deus, pratica o ensinamento de Jesus. Amemos uns aos outros como eu os tenho amado. Fortaleçamos, meus irmãos, os trabalhos da casa espírita e saiamos daqui com alegria em olharmos a sociedade sofrida, necessitada do servir de cada um. O abraço do vosso irmão altivo, acompanhado aqui nas preces e no socorro espiritual com Ivone Pereira. Muita paz, meus irmãos, muita paz.